essa manhã, onde nós vamos ceiar. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu queria lembrar você que está aí nos assistindo, convida mais alguém aí, compartilha essa mensagem, faça essa mensagem chegar a mais pessoas, não porque é a nossa mensagem, mas porque é a mensagem do Evangelho, porque são as boas novas do Senhor. Então faça isso, chama aí quem está perto de você para assistir, já vai compartilhando essa mensagem, já vai fazendo isso. Vamos usar as ferramentas que Deus nos deu para que nesse momento a igreja permaneça viva e que ela tenha um alcance muito maior do que aquele que ela tinha presencial. Queria também te convidar, você que está nos assistindo hoje, a fazer um jejum. Hoje é declarado o dia do jejum nacional, jejuar pela pátria. Não é um jejum, querido, simplesmente para que Deus venha e acabe com esse vírus, porque nós sabemos que Ele pode fazer isso a qualquer hora e a qualquer momento. Toda vontade vem do Senhor. Deus envia a peste, Deus tira a peste. Nós sabemos disso, mas eu te convido, eu te desafio hoje a fazer um jejum de arrependimento, querido. Tire um período do dia hoje, se você conseguir jejuar o dia todo, amém. Se você consegue jejuar tomando só água o dia todo, amém. Se você consegue fazer isso só um período do dia, na parte da manhã ou após o almoço, mas tire um período de jejum e consagre isso ao Senhor como arrependimento. Deus tem nos chamado ao arrependimento nesses dias. Deus tem nos chamado a um arrependimento profundo nesses dias. Então, querido, eu te desafio hoje a fazer isso. Jejue. Jejue não porque você quer um favor de Deus, mas porque você se arrepende diante de Deus, porque você se arrepende diante do Senhor. Que em nome de Jesus, que isso seja agora a tua meta de vida, viver arrependido diante de Deus, arrependido dos seus pecados. Então eu te desafio hoje a participar desse jejum nacional, um jejum pela nossa nação, para que a nossa nação, sendo curada, possa curar os povos da terra. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel e nós cremos nisso em nome de Jesus, amém? Então te desafio hoje a participar desse jejum, um jejum de arrependimento, amém? Queria partilhar com você uma palavra que está no meu coração. Aliás, são muitas palavras que Deus tem enchido o meu coração. Eu quero dizer para você hoje que eu tô cheio, eu tô transbordando de Deus. Eu tô sentindo muita presença de Deus aqui, querido. Você não tem noção, nós estamos aqui em poucas pessoas. Esse auditório está vazio. Nós nunca pensamos que vivenciaríamos isso. Mas a presença de Deus aqui é real, é notória. Deus disse: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor, e porque nós estamos aqui, nós sabemos que Deus está alcançando os povos da terra. Então, eu queria compartilhar com você essa palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você que está nos acompanhando aí pela internet, abra a sua Bíblia, irmão. Abra a sua Bíblia. Nós temos ficado em casa e muitas vezes temos ocupado o nosso tempo somente com coisas fúteis na internet. Pode, pastor, pode, querido, não tem problema, mas dê prioridade à palavra. Dê prioridade àquilo que Deus diz que nós deveríamos dar. Medita nessa palavra de dia e de noite. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia, as respostas que você está procurando estão todas aí. Estão todas aí. Ore ao Senhor e todas as respostas virão quando você lê as Sagradas Escrituras. Todas as respostas estão aí, porque essa palavra é viva. Essa palavra é a palavra do Deus vivo. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: mestre, não te importas que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. Então o vento aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ter uma palavra de oração.
Senhor Deus Pai, em nome de Cristo Jesus, essa é a tua palavra, essa é a tua promessa, isso é o que o Senhor nos disse, isso é o que o Senhor disse que seria e o que o Senhor nos tornaria. Por isso nós cremos em tudo que está escrito aqui através da revelação do Espírito Santo, e que agora nessa manhã o Senhor possa nos usar, o Senhor possa usar esses pobres pecadores arrependidos, pobres pecadores que não merecem nada do Senhor, mas que a tua graça nos alcançou. Que o Senhor possa nos usar com sabedoria e com poder, com unção e com presença do Senhor, em nome de Jesus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto que nós lemos, eu quero falar com você hoje a respeito de uma mensagem. E o tema dessa mensagem, se a gente fosse colocar um tema, seria quando a tempestade chega. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos acompanhando aí pela internet. Querido, o cristão, ele não está imune. O cristão não está imune às dificuldades da vida. Esse evangelho que nos foi ensinado, infelizmente, nessa nação, de que quem serviria a Deus estaria imune dos problemas, imune das crises, tornou uma igreja de meninos, uma igreja fraca, uma igreja que está amedrontada dentro de casa, uma igreja que não está crendo nas promessas, uma igreja que está com medo de morrer, uma igreja que está com medo da crise financeira, uma igreja que está com medo de uma dificuldade que a palavra de Deus nunca disse que nós não enfrentaríamos, mas a palavra de Deus sempre disse: no meio de toda dificuldade, se você entender e você ver, você vai ver que eu sempre estive com você. Em meio a toda dificuldade que o cristão vai passar e está passando nessa terra, nós não estamos imunes. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, irmão. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Estava todo mundo em festa, celebrando, assim como a igreja estava celebrando há poucos dias atrás, celebrando as suas grandes reuniões, as suas megas igrejas, a sua grande arrecadação financeira, celebrando um avivamento que todo mundo estava achando que era só pular e gritar, era um avivamento só de música, de canções. Estava todo mundo feliz, achando que nada mais ia acontecer, que o avivamento chegaria e pronto, encheríamos estádios de futebol e pronto. Mas Deus está sendo categórico com a sua igreja nesses dias. Entenda o que Deus está dizendo: não há avivamento sem antes vocês se arrependerem. Não há avivamento sem que antes haja um profundo arrependimento daquilo que vocês estão se tornando, daquilo que vocês são. E para que isso aconteça, para que a gente entenda, muitas vezes Deus tem que nos tirar do lugar da onde nós estamos só vendo as coisas acontecerem e nos colocar dentro de circunstâncias aonde nós vamos entender quem Ele é. Muitas vezes estamos vivendo encantados com os milagres, encantados com a prosperidade, encantados com a igreja cheia, encantados com o movimento evangélico, mas estamos esquecendo de saber quem Ele é. Estamos deixando de lado a importância de saber quem Ele é. E Deus então, na sua magnitude, na sua soberania, em todo o seu poder, mas também no seu amor e na sua misericórdia, pela graça que nos foi dada, nos coloca em circunstâncias difíceis, permite circunstâncias difíceis. Pastor, foi Deus que criou o vírus? Querido, eu particularmente não creio que Deus criou coisa ruim para vir sobre os seus filhos, mas eu creio num Deus que permite situações difíceis. Eu creio num Deus que deixa os filhos entrarem em cenários difíceis, para que eles esqueçam de viver somente da contemplação do poder e possam agora passar a desejar conhecê-lo de verdade. O mundo está se dobrando diante de Deus nessa dificuldade. Presidentes de várias nações têm clamado ao Senhor. Não estamos imunes. Jesus pegou os discípulos que tinham acabado de participar de uma grande festa de milagre, de um culto de avivamento, multiplicação, fartura, e disse para eles: vamos entrar nesse barco e vamos atravessar para o outro lado. E eu te faço uma pergunta aqui essa manhã: quem foi que colocou os discípulos nesse barco? Quem foi que colocou os discípulos nesse barco? Foi o próprio Deus.
Não foi Satanás que colocou eles no barco. Não foi o diabo que tirou eles do culto de avivamento e empurrou eles para uma situação difícil. Foi o próprio Deus. Entrem nesse barco e passemos para o outro lado. A vida do cristão não está livre de problemas, irmão. A vida de quem crê em Deus não está livre dos problemas. Mas existe uma grande diferença entre aquele que não crê em Deus e o que crê em Deus nas dificuldades. Aquele que não crê em Deus desespera no meio das dificuldades, mas aquele que crê em Deus cria esperança no meio da dificuldade, porque ele sabe que no meio da dificuldade aquele que te colocou no barco foi junto com você. Nós estamos livres, querido. E quando as dificuldades chegam sem aviso. Dificuldades naturais da vida chegam sem aviso. O coronavírus não avisou que viria fazer isso no mundo. Não teve um aviso prévio. O mundo está diante de uma dificuldade agora, que o mundo não consegue achar solução nos próximos dias, que tem tentado de todas as maneiras conter, mas com a força do braço não consegue. E quando a força do braço não dá mais conta, então todo mundo tem que se render ao único que pode mudar essa situação, o Senhor Jesus. É o único. É o único. As dificuldades vêm, e para aqueles que não estão preparados, há uma tristeza, uma desesperança. Muitos achando que vão morrer, que chegou a hora porque vão morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus diga para ela cair. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que Deus diga para cair. Essa dificuldade não veio simplesmente para matar pessoas, ela veio para ensinar um povo a se arrepender. Ela veio ensinar um povo a se arrepender. Se arrepender, irmão. Se arrepender de ficar vindo para a igreja, levantar a mão e a Bíblia, e fazer culto de rodar e de pular e de gritar, e muitas vezes sair daqui e continuar em adultério. De sair daqui desse lugar muitas vezes e encontrar o amante. De sair desse lugar e falar mal das pessoas. De sair de um lugar onde invocou a presença de Deus, onde a comunhão, para atrair o Espírito de Deus, e sair daqui e continuar cometendo os mesmos erros e os mesmos pecados que entristecem o Espírito Santo. Eu estou falando isso para você, mas eu estou falando isso para mim. Não é porque eu sou pastor, que eu tenho um título, que eu sou santo, eu sou igual a você. Mas eu vou te dar um conselho: faça como eu estou fazendo nesses dias. Entra para dentro do teu quarto, se joga no chão e se arrepende. Diga para Deus: Deus, no meio dessa dificuldade, dessa tempestade, o Senhor me colocou aqui, então me ensina. Eu não quero mais ser quem eu era. Eu não quero ser mais isso que eu era. Eu não quero ser esse marido ruim. Não quero ser esse pai omisso. Não quero ser esse pastor que muitas vezes deveria ter feito coisas e por covardia não fez. Faça como eu. Antes de clamar para Deus curar a nação, se arrependa para Deus curar você. Foi Deus que colocou a gente nisso. E não é porque Ele é mau, é porque Ele quer nos ensinar. Porque Ele quer nos ensinar. A tempestade, querido, ela é inevitável. É inevitável. Essa bolha religiosa que tentaram nos convencer durante anos que nós pertencemos a ela, uma bolha que nos blinda, um crucifixo que eu carrego no peito, uma camisa escrito Jesus, uma bolha, você está imune, ninguém te toca. Essa bolha não existe. A tempestade é inevitável, porque ela é pedagógica, porque ela nos ensina, porque ela faz parte. Deus nos ensina no meio da tempestade. Deus nos ensina no meio do caos. Deus nos ensina no momento em que forças humanas não podem mais fazer nada. Deus nos ensina. A tempestade está fora do controle. Aquele barco estava cheio com os discípulos de Jesus. Eram homens escolhidos por Deus.
Aquele barco estava cheio de homens que o próprio Jesus tinha escolhido. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha questionado Deus esses dias. Talvez você tenha dito: Deus, mas eu tenho feito a tua obra, eu tenho ido para a igreja, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho mudado, e agora vem isso, e eu estou correndo o risco de perder o meu emprego, a minha família está em crise, eu estou com medo, eu tenho pais mais idosos dentro de casa. Talvez você está questionando isso. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem estava dentro do barco eram os homens que o próprio Deus tinha escolhido. Então, querido, você é um escolhido de Deus. Os povos do mundo estão sendo escolhidos por Deus agora. Foi o próprio Jesus que colocou eles dentro desse barco. E a tempestade era inevitável. A tempestade era inevitável. Não temos controle. Davi, o rei Davi, quando era menino, antes de ser rei, Davi foi ungido. Davi foi ungido quando era menino, cuidava de ovelha. Imagina você, o próprio Deus falou com o profeta Samuel: pega o chofar, enche de azeite e vai na casa de Jessé, porque lá, entre os filhos de Jessé, eu vou ungir um deles a rei sobre Israel. Você tem noção do que Deus derramou sobre a vida de Davi, o menino? Samuel pegou o óleo, o azeite, e foi para a casa de Jessé, ungiu o menino mais fraquinho, cuidador de ovelha, derramou unção sobre a cabeça dele, a unção de rei. Era alguém que tinha sido ungido para ser rei sobre uma nação, um povo escolhido. Mas isso não livrou Davi de ter que enfrentar um leão, não livrou Davi de ter que enfrentar um urso, não livrou Davi de ter que enfrentar um gigante. A unção não livrou Davi, mas enfrentar o leão, enfrentar o urso e enfrentar o gigante, ensinaram um menino que só sabia cuidar de ovelha a se tornar um homem capaz de governar uma nação. Por isso, para de reclamar, para de dizer que Deus é mau, para de dizer que Deus virou as costas, para de dizer que é o juízo final. Não, Deus está começando a ensinar o seu povo como ensinava os seus profetas. Deus está começando a ensinar o seu povo como ensinava os seus reis ungidos. No meio da dificuldade, no meio da tempestade, quando o tempo muda, quando a tempestade se levanta, Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. As tempestades são imprevisíveis. Ninguém tem previsão do que vai acontecer, irmão. Estamos passando agora por um período aonde tem um vírus, uma peste sobre o mundo. O mundo parou. O mundo parou. E isso não teve previsão, ninguém previu isso. A ciência humana não previu. As tempestades são imprevisíveis. E eu vou te dizer uma coisa: que isso sirva de lição, porque isso que nós estamos passando vai passar. Esse surto vai passar, essa peste vai embora, mas que fique a lição de que quando Deus quer fazer, Ele não manda aviso prévio, e que Deus pode fazer outras coisas ao longo da história, e que isso não provoque mais desespero na gente, porque pegou a gente despreparado, porque pegou a gente pecando demais, porque pegou a gente brincando de ser igreja, porque pegou a gente brincando de ser cristão. Em nome de Jesus, irmão, eu estou pregando essa mensagem para mim, e que talvez sirva para você. Não temos mais tempo, a igreja nunca mais vai ser a mesma. A igreja nunca mais vai ser a mesma. Escreve o que eu estou te dizendo. Quando isso passar e as reuniões voltarem, as pessoas não vão vir mais para a igreja por causa de um evento. Elas vão vir para ouvir a palavra de Deus. Elas vão vir porque elas temem um Deus que pode mudar todo tipo de situação. As tempestades são imprevisíveis. Esses discípulos estavam no barco e a tempestade se levantou sem aviso prévio. E tem mais: as tempestades não são administráveis. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O país que está com o maior número de contágio no mundo se chama Estados Unidos da América.
O país que está contabilizando o maior número de mortes diárias no mundo se chama Estados Unidos da América. A maior potência do mundo, a maior potência econômica, a maior potência da medicina, a maior potência do mundo está se curvando diante de um inimigo invisível, de uma peste. Está sucumbindo, porque não consegue administrar. Porque tempestades que são pedagógicas, tempestades que Deus levanta, tempestades que Deus coloca no nosso caminho, não há intervenção humana que possa mudar. Por mais que os cientistas procurem e achem e corram, a velocidade está maior do que a sabedoria humana. Sabe por quê? Porque essa tempestade não veio para acabar com o mundo. Essa tempestade, esse vírus, essa peste, veio para fazer o mundo se curvar e dizer para Deus: nós não somos nada e dependemos só do Senhor. Para isso que essa tempestade está sobre nós. Elas não são administráveis. Tem momentos na nossa vida, irmão, deixa eu dizer para você que está nos assistindo, tem momentos na nossa vida que as nossas habilidades humanas atrapalham o agir de Deus. A gente aqui há poucos dias atrás, fazendo os cultos, querido, a gente programa tudo, até agora. A gente programa o louvor, a gente programa a palavra, a gente quer pôr prazo. Não, o louvor é 20 minutos, na palavra é meia hora, se falar mais eu vou embora. A gente fica querendo controlar tudo, e a gente atrapalha o mover de Deus. A gente quer controlar tudo no mundo, quer controlar a medicina, o dinheiro, o recurso. Não, eu tenho porque eu estudei, eu tenho porque eu trabalhei. Não, é porque o meu ministério é abençoado. Não, é porque é o meu dinheiro. Ah, querido, olha para o cenário hoje, se arrependa, diga para Deus: perdão, Senhor, eu jamais daria conta de administrar a vida que não é minha, mas é sua. É sua. A igreja nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. E eu estou alegre por isso. Eu estou alegre porque nós somos muito criticados até hoje. Fomos criticados demais até hoje, porque proclamávamos essa mensagem de arrependimento, e dizíamos: se arrependa. E engraçado, porque a nossa mensagem era para um povo, e ainda é para um povo que precisa muito se arrepender. E éramos julgados pelo povo que vinha, e não pela palavra que era liberada. Então talvez agora você esteja entendendo o que a gente falou durante muitos anos nesse lugar. Deus atraiu o povo certo para o lugar certo, para ouvir a palavra dele certa. Se arrependam, se arrependam, ainda é tempo, se arrependam. Sou eu que estou provocando essa tempestade, sou eu que coloquei vocês no barco, sou eu, porque eu quero ensinar vocês, A palavra de Deus diz em João 15:5, diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Cremos numa vacina? Cremos. Cremos num remédio? Cremos. Mas sem ele nada podemos fazer. Nada. As tempestades não são administráveis, e as tempestades vêm para nos ensinar. Deus não permite sofrimento na vida dos seus filhos sem que isso tenha um propósito. Deus não é ruim, Deus é bom. Deus não permite sofrimento na vida dos seus filhos sem que tenha um propósito nisso. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus quer ensinar os seus filhos. Jesus, no momento da tempestade, ele queria agora não só ensinar mais por palavras, mas ele queria ensinar por circunstâncias. Querido, quantas vezes você ouviu essa palavra?
Fala para mim, você que é desse lugar aqui, ou que acompanha a gente pelas redes sociais, quantas vezes você ouviu a gente subir aqui e dizer para você: se arrependa? Deus estava tentando nos ensinar por palavras, mas chegou um momento agora que Deus disse: não, por palavras eles não estão entendendo. Então agora eu vou deixar de ensinar eles por palavras, e eu vou ensinar eles por uma circunstância. Deus colocou aqueles discípulos numa circunstância, num barco no meio do mar, com vento forte, vento contrário, e é Deus que nos empurra para o meio da tempestade. Sabe por que Deus nos empurra para o meio? Porque Ele disse: passemos para o outro lado. Porque Deus quer que você saia de um lugar agora e vá para outro. Saia desse lugar de ignorância, incredulidade. Saia desse lugar de ficar defendendo sua denominação. Para de ficar brigando por causa de religião. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Deus está querendo te levar para outro. Te colocou num barco e agora você está no meio de uma tempestade, mas existe o outro lado. Até quando, igreja? Até quando vão ficar brigando por causa de denominação, por causa de teologia? Sabe o que nos separa? Orgulho religioso. Ontem eu publiquei um vídeo convocando o povo para jejuar. Aliás, perdão, publiquei um banner falando sobre a ceia. E lá está escrito Ceia do Senhor. E uma pessoa do Brasil entrou lá e colocou assim: não existe ceia do Senhor, existe Santa Eucaristia. Irmão, em nome de Jesus, se você estiver me assistindo agora, não é hora de ficar dando nome para rito. Não é hora de discutir se é ceia do Senhor, se é Santa Eucaristia. Por isso que Deus está vindo e deixando isso acontecer, porque não somos unidos. Que me perdoe os irmãos católicos, porque somos irmãos. Não é hora. É hora de ser um. É hora de ser um, porque só tem um Deus e só tem um povo. Não tem que ficar discutindo teologia barata. Chame do que você quiser, mas celebre o povo que está se reunindo para repartir a vida, e não para comer um pedaço de pão. Em nome de Jesus, irmão. Não é mais hora, não é mais tempo, não há mais tempo. Deus quer que você o conheça, não apenas de ouvir falar, mas porque você viu Ele intervir na sua vida. Tem algumas perguntas nesse texto que saltam aos nossos olhos. Perguntas que nós fazemos muitas vezes para Deus, e perguntas que Deus faz para nós sem que a gente saiba, sem que a gente ouça. A primeira pergunta desse texto é: os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, não te importa que perecemos? Quando passamos por dificuldades, por tempestades como estamos passando, muitas vezes temos a sensação de que Deus está longe, de que Deus não está agindo. Quantas pessoas têm me ligado esses dias e têm falado: pastor, Deus esqueceu da gente, Deus deixou a gente, Senhor. Pastor, aonde Deus está? Pastor, não tem comida na minha casa. O morador de rua me parou aqui de fora, quinta-feira, e falou para mim, falou assim: vocês não estão servindo? Eu falei: nós vamos voltar semana que vem. Ele falou assim: eu estou achando que Deus deixou a gente. Eu estou achando que Deus deixou a gente, porque a gente fica perguntando para Jesus: o Senhor não se importa que nós estamos sofrendo? Como se Ele não estivesse no barco. Deixa eu te falar uma coisa: a mesma tempestade que você está passando, Deus está dentro desse barco. Ele está aí, está junto. Sabe o que é, querido? Nós temos um grande desafio pela frente: conciliar a ordem de Jesus com a tempestade. Vou dizer uma coisa para você aqui, anota isso aí. Após essa tempestade, queria que os meninos da mesa me ajudassem, que em nome de Jesus, nós estamos com pouca gente aqui, vocês que estão aí na mesa, em nome de Jesus, pelo menos vamos formar uma igreja nós aqui, em nome de Jesus, vamos formar uma igreja nós aqui.
Vamos interceder nós aqui como corpo. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor. Me ajuda. Eu quero que vocês me ajudem. Me ajudem. Sabe, querido, nós temos um desafio. Sabe qual que é o desafio? É porque há uma ordem, mas no meio do caminho tem um problema. A ordem que nós recebemos há poucos meses atrás, 1 ano atrás, e vem clamando há vários dias, haverá um grande avivamento sobre a terra. Preparem o povo, porque virá um grande avivamento sobre a terra. Essa foi a ordem, mas no meio do caminho apareceu um vírus. No meio do caminho apareceu uma peste. No meio do caminho cancelou tudo. No meio do caminho cancelou os eventos, cancelou os cultos, cancelou tudo. No meio do caminho a tempestade subiu, o barco que vinha caminhando tranquilamente, porque Jesus estava dentro do barco. O barco agora entrou no meio de uma tempestade, e é difícil conciliar, porque a ordem foi: passemos para o outro lado, mas agora tem o vírus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você parar de olhar para a tempestade, parar de olhar para o movimento de terror que está sobre essa nação, e olhar para o fim do barco, você vai ver que Jesus está com você, e que Ele deu uma ordem para a sua igreja: passemos para o outro lado. Então nós vamos passar. Vamos passar. E vamos sair de lá muito mais experientes do que éramos. Vamos sair de lá, do outro lado, com outra visão, com outra sensibilidade. Mas tem gente que ainda está dormindo. Então assim diz o Senhor: desperta tu que dorme. Desperta. Desperta, igreja. É hora de tomar posição definitivamente para onde você quer ir. Porque com Jesus você vai passar no meio da tempestade, mas com Jesus você vai sair do outro lado. Porque Ele disse: passemos para o outro lado. Como confiar, né? Como confiar quando parece que Deus silenciou? A Bíblia fala de uma mulher cirofenícia que foi clamar para Jesus porque a filha dela estava enferma. Uma mulher estrangeira. E isso é que eu tenho esses dias. Agora, querido, chegou a hora que Deus vai se manifestar a todos. Que Deus não vai se manifestar para um gueto evangélico. Deus vai se manifestar a todo aquele que crê. Porque Deus parece que silenciou. Essa mulher clamou, pediu a Jesus, e Jesus não respondia. Ela falava: Senhor, o Senhor pode curar minha filha? E Ele não respondia. Ele estava em silêncio. Por que Ele estava em silêncio? Porque Ele era mau? Não, porque Ele queria trazer para fora daquela mulher uma fé que ela não sabia que ela tinha. Deus está trazendo para fora nesses dias agora a fé que você nunca imaginou que você tinha. Quanto tempo fazia que você não orava? Quanto tempo fazia que você não clamava para o Senhor? Quanto tempo você frequentando igreja, carregando Bíblia, você não parava para fazer uma oração e agora você parou? Por quê? Porque às vezes Deus precisa silenciar no meio da tempestade para você buscá-lo. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não para de falar, só que às vezes Ele fala mais baixo. Sabe para quê? Para você chegar mais perto dEle. Deus fala baixinho, para você falar: Ele não está falando, Ele não está falando. Vai buscando Ele, buscando. Quando você vê, você está nos pés dEle, e Ele diz: agora você me ouve. Deus está falando. Talvez você tenha que chegar mais perto dEle agora. Chega mais perto. Confia. Como confiar? Como confiar? Como confiar no meio de uma tempestade? Para a gente encerrar, já vamos encerrando já, irmão. Agora também não tem ninguém para querer ir embora, né? Também não é possível, irmão, que na tua casa aí você também vai desligar o celular, vai desligar a internet, porque deu a hora, né? Aproveita cada minuto da palavra de Deus nesse tempo. Aproveita cada minuto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz a respeito de uma
menina que era filha de um chefe da sinagoga chamada Jairo. E essa menina, Jairo, foi procurar Jesus quando ela estava quase morta, ela estava enferma. E quando Jairo encontrou Jesus, e que Jesus começou a caminhar para a casa de Jairo, no meio do caminho, uma mulher tocou Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Então Jesus parou. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina o coração de Jairo. Imagina como Jairo ficou, com a menina morrendo em casa, e Jesus indo com ele. De repente Jesus parou. Jesus parou porque alguém tocou nele. Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira dizer para Deus o tempo que Ele tem que fazer. Não queira determinar para Deus o tempo que Ele tem que fazer. Mas observe a movimentação de Deus, porque Deus nunca parou sem que antes fosse para abençoar alguém. Deus nunca parou sem que antes Ele derramasse sobre alguém. Se Deus está parando nesse momento e nós estamos vivendo todo esse tormento e essa angústia no nosso coração, Deus está abençoando os povos da terra com arrependimento. Essa mulher do fluxo de sangue, 12 anos, nada parava, nada parava. Talvez estamos doentes há muitos anos, e Deus está curando um povo primeiro, para depois ressuscitar ele lá na frente. Porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, Ele falou: a menina não morreu, ela está só dormindo. A igreja brasileira não morreu, mas ela está sonolenta, ela está dormindo, ela está adormecida. Mas os intercessores que ainda creem nessa igreja estão buscando Jesus de volta. E quando Ele chegar, Ele vai pegar a mão dessa igreja e vai dizer: menina, levanta, acorda, desperta. E Ele vai entregar essa igreja de novo para os pais e para as mães. Vai entregar de novo para os responsáveis e vai dizer: agora vocês alimentem ela. Mas alimentem com a palavra, alimentem com a verdade. Alimentem essa igreja com aquilo que de verdade eu sou, e não com aquilo que vocês acham que eu sou. Confiem, confiem no Senhor. Confiem no que Ele está fazendo. E Jesus então virou para os discípulos e perguntou: por que vocês são tímidos assim? Ainda não têm fé? Muitas vezes, querido, o que está dentro de nós são maiores. As tempestades dentro de nós são maiores do que as tempestades fora de nós. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo aí. Eu estou falando para você porque eu falei isso para mim agora nos últimos 10, 15 dias. Não deixa o medo que está dentro de você ser maior do que a promessa de Deus para você. Não deixa o medo te parar. O medo que está dentro de você parar aquilo que Deus prometeu que faria. As tempestades dentro de nós são muito maiores do que as que estão de fora. E o mundo sabe disso, a mídia sabe disso. Tem pessoas cristãs multiplicando o tempo todo notícia de morte, de morte. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós já sabemos, nós já estamos informados. Temos que obedecer isolamento social, temos que prevenir. Sabemos que estamos mediante aí uma eminente crise econômica. Sabemos de todas as feridas que serão causadas, sabemos. Mas ficar falando quantas pessoas morreram para levar o terror para as pessoas, em nome de Jesus, multiplica quantas pessoas estão sendo curadas, quantos os contágios estão caindo, o quanto que os países estão se livrando disso. Porque o resto que ficar, porque os entulhos que ficarem, os destroços que ficarem, serão o suficiente para a gente reconstruir essa nação. Vamos reconstruir como Noé. Agora, para a gente encerrar, presta atenção nessa palavra de Deus para a tua vida. Noé construiu uma arca e pôs a sua família lá dentro. Deus te levou para a sua casa agora, para você se juntar à sua família. Quantas vezes você veio para a igreja brigado com a sua família, brigado com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com sua mãe, sua sogra, com seus amigos? Deus agora te parou, te colocou dentro de casa, como Noé preparou essa arca e a sua família.
colocou vocês aí dentro e disse: vocês querem ser salvos? Então agora vocês precisam ficar juntos, porque lá fora a tempestade está caindo, mas vocês precisam ficar juntos. Fiquem juntos, porque essa tempestade vai parar, a água vai baixar. Quando a água baixar, vocês vão ver que o mundo que vocês conheciam não existe mais. São muitos destroços agora, mas é o suficiente para a gente reconstruir a terra da maneira certa. Que em nome de Jesus, que você olhe para essa tempestade agora, mas saiba que há uma palavra sobre a nossa vida. Nós passaremos para o outro lado, em nome de Jesus.